Olá, pessoal. Meu nome é Thalita Almeida, eu sou professora de Direito Empresarial e hoje a gente vai começar falando de títulos de crédito. É a parte que eu considero mais fácil para poder ensinar e também, muito possivelmente, é presença muito provável na prova da OAB de vocês. Hoje a gente vai começar, deixa eu dar um share screen, com a parte geral de títulos de crédito e havendo dúvidas, curiosidades ou questões para serem resolvidas, vocês podem ficar à vontade para pedir ajuda lá na página do Curso PED, que eu sigo, ou na minha página do Instagram, arroba profa_Thalita Almeida. Vou até corrigir aqui. Vocês possam me encontrar. Falando de direito empresarial, acho que o tema mais interessante para a gente começar vai ser títulos de crédito. E a primeira coisa que eu vou fazer é indicar para vocês uma bibliografia. Para quem tem interesse, né, e para quem vai fazer a segunda fase também da prova da OAB em Direito Empresarial, é interessante ter um livro de apoio. E aí um bom livro que tem não só abarca todos os títulos de crédito, mas também se preocupa em passar diferentes posicionamentos doutrinário e também jurisprudência, é o livro do Marlon Tomasetti, Curso de Direito Empresarial, Títulos de Crédito. É um bom livro para esse estudo, né? Porque ele é mais genérico. Um livro mais específico, clássico, né? Da capinha vermelha, todo mundo já ouviu falar do Luiz Emídio. Um problema só do Luiz Emídio que eu encontro é que ele só trata dos principais títulos, né? Duplicata, cheque, letra de câmbio e nota promissória. E já o livro do Marlon Tomasetti vai falar de todos os outros títulos. Então, é interessante vocês terem essa comparação. Vamos seguir. Para começar, é importante a gente falar sobre o que é crédito, né? Antes de começar falando de título de crédito. Essa é uma disciplina que eu posso dizer que data quase que da Idade Média, né? Como o direito comercial. Crédito, ele nada mais é do que a conjugação de dois fatores, que é o tempo mais a confiança. Por quê? Porque significa que você vai dar àquele sujeito um crédito, acreditando que ele vai lhe pagar em determinado tempo, que vai ficar combinado um título de crédito. E a gente vai detalhar melhor isso aqui nos próximos slides. Bom, quando você confia que o devedor ele vai te pagar, e que ele tem capacidade de fazer aquele pagamento, você também pode conferir a ele um tempo para que ele faça esse pagamento. E é por isso que a gente fala da conjugação desses fatores de tempo e confiança. Se você não tiver um desses fatores presentes, você vai ter descaracterizado o instituto do crédito. E aí, não é surpresa, como eu disse anteriormente, o conceito de crédito ele não é algo novo e muito menos moderno. Por quê? Porque o direito de crédito, o conceito de crédito, ele nasce com o desenvolvimento do direito comercial. Desde a Idade Média, a gente, quando vai falar de crédito e, consequentemente, na sequência, de títulos de crédito, a gente vai falar de circulação de riquezas. O mundo como ele é hoje, a sociedade como ele é hoje, ele está intrinsecamente ligado a um título de crédito. Por quê? Porque a criação do título de crédito, ela facilitou, ela viabilizou a circulação de bens e de riquezas. E aí, o que é um título de crédito? Nada mais é do que a materialização de um crédito em um título materializado num papel. Porque se a gente está falando de Idade Média, a gente quer tocar, a gente quer pensar que aquilo está ao meu alcance. Eu posso exercer sobre aquilo posse. Né? O civilista adora posse, então podemos falar de posse. Se eu tenho posse daquele título, então eu tenho ali corporificado naquele pedaço de papel um crédito. E a este pedaço de papel que está corporificado em crédito, eu vou chamar de título de crédito. Então, título nada mais é do que o crédito exteriorizado por um documento. Bom,
E aí, nesse documento, vocês vão ver que ele vai ter que ter determinadas características. Ele vai ter que indicar quem é o devedor, quem é o credor e qual é a obrigação que está ali estampada. Por isso, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de título de crédito, e aqui eu procurei reunir o conceito de título de crédito que diversos doutrinadores dão nos seus livros, mas aqui é como se fosse uma espécie de um compilado. Ó. Título de crédito é um documento que exterioriza um acordo existente entre uma pessoa na qualidade de credor e outra na qualidade de devedor, em que o credor confere um crédito e confia que o devedor, no decurso do tempo acordado, vai adimplir a sua obrigação. Esse é um bom conceito, né, um conceito genérico de título de crédito para a gente. E aí vocês podem estar pensando assim, ô Thalita, e o que faz gerar um título de crédito? Um título de crédito ele é gerado por uma relação civil, ou seja, eu fui contratada para pintar uma parede, por exemplo, executei este serviço, pintei uma parede e dei para o meu cliente um prazo para ele pagar. E nós resolvemos transformar esta relação que nós firmamos num título de crédito. E ele pode, por exemplo, ter sacado, percebam esta palavra, sacado, é um ato cambial, e a gente vai estudar, chamado saque. Ele saca uma nota promissória, dizendo, por exemplo, ou uma duplicata, que ele me deve uma determinada quantia em razão deste serviço que eu prestei para ele de pintar uma parede. E o que a gente fez com esta atitude? Nós corporificamos, nós materializamos em título de crédito aquela relação que nós dois nos vinculamos. Ou seja, ele me contratou para pintar a parede, agora ele me deve uma quantia, a gente resolveu estampar esta relação num título de crédito. E aí, vocês podem perguntar, mas isso aí não é uma espécie de um contrato? É, mas existem grandes diferenças. Títulos de crédito, eles garantem determinados direitos e deveres que os contratos não garantem. Nesse título de crédito não vai existir cláusula suspensiva, cláusula resolutiva, ele é o que está nele. Não tem ali espaço para outros tipos de estipulação que num contrato você também pode ter. E uma outra diferença que é muito importante que a gente vai ver é que, diferentemente dos contratos, o título de crédito, ele nunca, jamais, em tempo algum, ele vai ser verbal. O título, ele vai existir, seja na forma cartular, ou seja, de papel, você vai tocar nele, ou seja na forma escritural. E aí a gente vai ver que títulos são esses, são títulos virtuais, mas eles sempre existirão em alguma forma. Contrato não. Contrato pode ser verbal, né? Civilistas estão aí para nos dizer que o contrato ele pode ser verbal. O título de crédito, não. Ele precisa existir de alguma forma. E aí é uma primeira importante diferença entre um título de crédito e um contrato. Além do título de crédito ter obrigações literais, exatas, corretas ali estampadas, o contrato pode estipular determinadas obrigações que um título de crédito não vai poder, não vai ostentar. Bom, essa é a razão de a gente ter uma diferença, né, para estudar esse instituto específico dos títulos de crédito. Aí vocês vão falar assim, pô, então quer dizer que título de crédito realmente é muito especial e a gente só pode estudar ele em direito empresarial. Não. Na verdade, a razão para a gente estudar título de crédito em direito empresarial é muito mais histórica do que necessariamente uma separação que faça algum outro sentido ou tenha alguma necessidade. É muito mais uma razão histórica. Até porque nós vamos ver que o Código Civil resolveu se imiscuir na nossa matéria de direito empresarial, criando lá um título genérico, no artigo 887. Então, você não pode dizer que título de crédito não é matéria também de direito civil. O direito civil já colocou a mãozinha dele lá, né, no título de crédito, e resolveu criar um título atípico,
A gente vai dizer por que é atípico, porque é um título genérico. Ele não tem um desenho, um formato e uma legislação específica para defini-lo, como, por exemplo, o cheque, que tem uma lei do cheque que diz como que o cheque, quais são os requisitos que tem que conter no cheque, né? Diferente do título de crédito atípico criado no Código Civil, muito inspirado nessas características que nós lemos aqui, que a gente ainda vai estudar mais um pouquinho. Bom, então a gente vai ver. Outra coisa muito importante que eu preciso lembrar. Se a gente está estudando títulos de crédito dentro, né, dessa disciplina de direito empresarial, quer dizer que eles só podem ser utilizados por empresários? Não. Títulos de crédito podem ser utilizados por quaisquer pessoas. Vejam o exemplo que eu dei no início, falando que nós emitimos, foi sacado um título de crédito para corporificar, para materializar aquela relação civil que nós travamos, em que eu pintei uma parede e que agora a minha é devido a uma determinada quantia. Esse exemplo que eu dei, ele serve para sanar essa dúvida. Títulos de crédito podem ser utilizados por civis, não somente por empresários, podem ser utilizados por quaisquer pessoas. E aí, a gente diferenciar finalmente de forma bastante direta, e para vocês poderem gravar esse conceito, a melhor forma de diferenciar um título de crédito e um contrato nos foi dada por Cesário Vivante, um comercialista famosíssimo, nascido na Itália, que fez parte da criação do Código Civil italiano, inspiração para o nosso Código Civil, inclusive. Ele criou esse conceito que coloca de forma bastante sucinta, direta e pragmática quais são as características de um título de crédito e como que a gente pode diferenciar um título de crédito de um contrato. Títulos de crédito são documentos que conferem ao seu titular um direito líquido, certo, literal e autônomo, que está mencionado no próprio título. A gente vai ver como que essas características elas se desdobram nos próprios títulos e veremos como Cesário Vivante está ainda atual e necessário para o estudo da teoria dos títulos de crédito. E aqui está o conceito que o Código Civil nos trouxe, mais uma vez, como eu disse, metendo o bedelho, colocando a colher na nossa matéria de direito empresarial. O que o artigo 887 do Código Civil criou? Uma espécie de um título, um título genérico, que você pode criar desde que você obedeça. E olha que interessante, aqui o código ele está meio que conceituando título de crédito, coisa que não se vê na legislação. E, aliás, não é nem obrigação. A legislação não tem obrigação de conceituar, de trazer conceitos, né? Essa lei, ela, por acaso, aí no artigo 887, traz um conceito de título de crédito. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei. E aí vocês veem que é um conceito bastante inspirado no que a gente acabou de ler, conceito criado por Cesário Vivante. E aqui nós temos as principais características de um título de crédito. E a gente vai ver cada uma dessas características nessa aulinha de hoje, para poder entender que tipo de requisito, aliás, que tipo de característica que vai estar presente num título de crédito. E aí, aqui está reunido um resuminho delas. A cartularidade, eu já dei lá a cola no início, falando que é o fato de você poder materializar e corporificar uma relação à vida entre partes num documento. Então, a cartularidade, a literalidade, ou seja, ele é literal, ele vai dizer exatamente o que significa. Se eu pago 100 por ele, se eu pago 120, se eu pago 80, a gente vai ver a autonomia deste título, e a gente vai ver a autonomia em relação a quê? E a autonomia é tão importante que ela tem 3 tipos de autonomia.
A gente vai ver a autonomia obrigacional, a autonomia legal e a autonomia do próprio título. E, por fim, o formalismo, que é uma característica muito interessante e presente em 99% dos títulos que a gente usa. Por quê? Apesar de o Código Civil ter se miscuído na nossa matéria querida do direito empresarial, com o artigo 887, hoje é muito difícil você lidar no dia a dia de uma relação civil ou de uma empresa, por exemplo, utilizando um título atípico. Normalmente, buscando segurança jurídica, as partes elegem títulos típicos, ou seja, tipificados, criados por uma lei. Não só porque você tem um uso maior desse título, você tem mais jurisprudência, você consegue manejar melhor aquele título e se sente seguro, se sente hábil a utilizar aquele título e, eventualmente, invocar determinadas defesas ou até mesmo executá-lo, com a garantia de que o juiz de direito vai saber, isso aqui é um título de crédito, é uma duplicata, é uma nota promissória, é um cheque. Então, há uma preferência, no geral, por utilizar-se um título típico. E a gente vai ver lá no formalismo o que isso significa. Porque cada título vai ter um desenho, vão ter requisitos que têm que ser cumpridos para que você possa considerar aquele um título de crédito. Características do título de crédito: cartularidade, literalidade, autonomia, formalismo. Bom, e aí, a primeira característica que a gente vai ver é a cartularidade. Eu disse para vocês que o título de crédito, a gente pode dizer que é uma matéria que data quase que da Idade Média, que nasce junto, que se desenvolve junto com o direito comercial. Ele é cartular porque você tem essa noção de posse, de poder segurar, essa apreensão material do documento físico que você segura na sua mão. Quem é o credor? Quem é o credor desse título? O que vai definir quem é o credor é justamente quem está detendo esse título. Vamos fingir que esse meu caderninho aqui é um título. Se eu estou detendo o título, se eu estou segurando o título, significa que ele está representando um direito de crédito e a credora sou eu, porque ele está na minha mão. Então, o fato dele ser cartular é essa noção de que ele é físico, de que ele se corporificou, que ele se materializou. Exemplos de títulos cartulares, né? Quem são? Cheque. Quem nunca viu um cheque? Você pode ter visto um cheque diferente do outro. Um cheque do Itaú, um cheque do Santander, logo diferente, cor diferente. Mas é tudo igual. O nome o campo onde você coloca o nome do emitente está sempre no mesmo lugar. A ordem de quem está sempre no mesmo lugar. O valor, para você indicar o valor, está sempre no mesmo lugar. Todo mundo já viu um cheque, muito raro. Aliás, quem nunca viu um cheque? Depois vocês me comentem. Notas promissórias, também exemplo de título cartular. E duplicata. Duplicata a gente só tem um probleminha, que o STJ já teve aí um entendimento, tem um entendimento consolidado que existe duplicata virtual. Eu não vou entrar nessa discussão agora. Podemos depois fazer um vídeo só para falar de duplicata virtual, mas, no geral, a gente pode dizer que é um título cartular, né? Não há lei que diga isso, somente a jurisprudência, só a STJ que inventou isso. Bom, e aqui eu vou colocar para vocês um exemplo. A gente tem, hoje em dia, não corresponde mais à realidade a gente ter a necessidade de que um título de crédito seja cartular para que ele seja considerado um título. Ou seja, ele não necessariamente tem que ter uma representação física. E um exemplo que a gente pode dar é o certificado de depósito bancário. Certificado de depósito bancário é um título que garante ao credor um recebimento de crédito futuro e, possivelmente, se você tem uma conta bancária, você tem um CDB. Porque o banco, quando você deposita um dinheiro, ele transforma aquele seu dinheiro num CDB e passa a atualizar aquele seu depósito pela taxa que vai atualizar o CDB. E esse é um tipo de título que a gente pode falar que garante para você um recebimento de crédito futuro e não tem uma representação física. Ele é um título escritural.
A gente não precisa aprofundar nisso agora, vamos fazer uma aulinha só para falar disso, mas é importante colocar este título como um exemplo em oposição à cartularidade para vocês entenderem a diferença entre ele ser físico, né, palpável, materializado, e o fato dele também poder ser virtual. Mas ele não é verbal, nunca, jamais, em tempo algum. Aqui está aquele exemplo que eu falei para vocês, da jurisprudência, que vem criando essa possibilidade de virtualizar determinados títulos, que sempre foram cartulares e físicos, e aqui está o exemplo da duplicata virtual, que eu acho importante a gente separar numa aulinha, para não ficar muita informação. Bom, para concluir a cartularidade, jamais o título de crédito vai ser comprovado por meio verbal. Bom, qual é a segunda característica que a gente viu lá na nossa listinha? Literalidade. Outra característica importante. Não pode pairar dúvida sobre qual é o direito do credor. Quando é que ele pode exercer esse direito? Então, o título vai dizer quanto ele vale, ou seja, o devedor vai ter que declarar quanto ele deve para o credor, quando ele paga. É um documento que tem que estar claro nele o que significa. O que significa aquele título? Significa que eu devo algo a alguém, mas não importa porque eu vou me obrigar no título e vou dizer, eu devo, segundo o que está escrito nesse título, R$100 no dia 1º de janeiro de 2021. É uma informação literal. Você olha e vê qual é a obrigação que ele está corporificando, que está ali materializada. Ele é literal, você não tem dúvida. E aí, você vai ver na literalidade presente as características que a gente falou do crédito, né? Do tempo e de confiança. Qual é o valor desse crédito? Vai estar ali no título, vai estar constando no título qual é o valor. Quando que eu vou poder exercer o meu direito de cobrar aquela quantia que eu confiei a esse devedor, né? Que eu esperei um tempo para receber? Também vai estar constando lá no meu título essa informação. Então, o que é a literalidade? Ela significa que o título tem que esgotar nele mesmo todo o direito que o credor exerce. Seja o direito quantitativo, quer dizer, de quanto que eu estou falando? Será que é só sobre dinheiro, título de crédito? Vamos ver daqui a pouquinho. Quando que ele vai poder exercer esse direito? Em quanto tempo? Você também pode estabelecer em dias. E aí tem umas características sobre os títulos de crédito que não necessariamente você só lança ali a data, mas você pode lançar também daqui a quanto tempo você pode exercer aquele direito. Mas ele vai ter que estar lá no título. Isso tem que estar claro no título, porque ele é literal. Temos uma segunda diferença que a literalidade traz para nos ajudar a diferenciar os títulos de crédito dos contratos. Enquanto nos contratos é possível estipular obrigações suspensiva, resolutiva, condicional, aqui no título de crédito isso não vai ser possível. Eu também já falei isso lá no início da aula, a gente pode estar se repetindo, mas é bom que fique bem gravado. Vamos lá. Aqui está aquela informação que eu tinha falado anteriormente. Quando a gente fala em título de crédito, né? Cuidado, cuidado. A primeira coisa que vem na cabeça da gente é o quê? Dinheiro, né? Normalmente pode estar passando aí nas suas cabecinhas civilistas, dinheiro. Por que dinheiro? Eu penso logo assim, já sei, título de crédito, fulano me deve R$20. É isso que significa? Título de crédito só corporifica obrigação de pagar em dinheiro? E isso não é uma verdade. Você não necessariamente terá consubstanciado num título apenas a obrigação de pagar uma determinada quantia em dinheiro. E a gente pode dar aí como exemplo o recebimento de mercadorias, de bens móveis. Você pode falar num título de crédito que você vai ter direito a receber uma determinada mercadoria que está depositada, ou uma determinada mercadoria que está sendo transportada, ou você pode falar que você está detendo um direito de receber uma safra de milho, de soja,
Então, não necessariamente, muito cuidado, o título de crédito ele vai se referir a uma obrigação de pagar uma quantia em dinheiro. Você tem também a possibilidade de corporificar nesse crédito a obrigação a obrigação de pagar ou de entregar safras. Você tem, por exemplo, a CPR, a Cédula de Produto Rural. A gente vai ver também uma aulinha bem rápida, bem tranquila sobre CPR. É mais um bom exemplo para a gente falar sobre obrigação corporificada no título de crédito, que não necessariamente seja dinheiro. Bom, vamos para a nossa terceira característica, que eu falei que era a mais importante de todas, que é a autonomia. A autonomia é a característica mais importante de um título de crédito. Coloquem isso na cabeça. A autonomia. E ela vai se desdobrar em três aspectos: a autonomia das obrigações, a autonomia do direito e a autonomia do título. Vamos ver o que isso significa. Na autonomia das obrigações, a gente vê que o devedor ele assume uma obrigação para com o título. Como consequência disso, um determinado vício que tenha nessa cadeia de obrigações, que é assumida por um devedor, na sequência pelo outro, ela não contamina e não nulifica a obrigação de um outro devedor. Calma, calma que eu vou explicar o que isso significa. Basicamente, a autonomia das obrigações ela traz mais uma grande diferença entre os contratos e os títulos de crédito. Nos contratos, as partes elas se obrigam entre si, né? Os negócios jurídicos eles são feitos entre pessoas determinadas que estão ali descritas. O título de crédito, por outro lado, ele vai circular. Ele é criado para isso, para facilitar essa circulação, independentemente de quem esteja portando ele. O devedor ele continua obrigado ao pagamento do direito que está consubstanciado nesse título. O que significa isso? Significa que a partir do momento em que eu travei aquela minha relação, em que eu pintei uma parede para um terceiro e a gente resolveu corporificar essa relação num título, eu passei a me obrigar em relação àquele título. E se esse terceiro, por exemplo, resolve pagar uma dívida que ele tem com este título que nós dois emitimos para corporificar essa relação, eu terei que pagar a mesma quantia que eu devia para esse terceiro para o próximo, para quem ele vai transmitir esse título. A gente vai utilizar logo aqui um exemplo com partes identificadas com os nomes A, B e C. Super fácil, super simples, vocês vão gravar logo. Tá aqui. Vamos supor que A, então, emitiu uma nota promissória em favor de B. Porque ele emite, ele é o devedor, em favor de um segundo partícipe que a gente chama de credor. Olha que fácil. A nota promissória, ela envolve normalmente dois agentes, um devedor e um credor. Um que promete pagar a um terceiro. E aí, aqui no meu exemplo, A emite uma nota promissória em favor de B. E B, ele endossa esse título para C. Por que endossa? Bom, a gente vai ver que a forma de transferir um título de crédito, diferente de um contrato, que é a cessão civil, é o endosso. E o endosso é um outro ato cambial, e a gente também vai fazer uma aulinha só sobre atos cambiais, e o endosso é o segundo ato cambial que eu falo. O primeiro que eu falei foi saque, né? Que é o ato que cria o título de crédito. Então, o segundo é o endosso. B resolveu endossar a nossa nota promissória para C. B era originalmente o credor, porque a nota promissória foi emitida em favor dele. Mas com essa transferência, C vai passar a ser esse credor, o credor desse título, mesmo que ele não tenha participado dessa relação contratual. Então vamos lá. Pode ser que B tenha sido a tal pessoa que eu disse que pintou a parede de A.
e A emite a nota promissória para pagar B. Vamos supor que B tenha cobrado R$ 100, porque pintou a parede. E aí, eles A emitiu essa nota promissória dizendo: pagarei por este título, cuja relação causal a gente sabe qual é, que foi pintar uma parede, mas ele se obriga com o título, pago por esse título, R$ 100 daqui a 2 meses, por exemplo. E entrega essa nota promissória para B. E B pensa: caramba, daqui a 1 mês eu devo R$ 100 para C. A mesma quantia. Eu vou me livrar desse problema, vou pegar essa nota promissória e vou entregar para C. E aí C, quando chegar na data do vencimento, vai lá no A e pede os R$ 100 dele. Pode isso? Pode. Pode. Fazendo o quê? O endosso. Como é que faz endosso? Muito simples. Você pode escrever no título: endosso para, ou só coloca o nome. O endosso é um ato muito simples. Só pode ser utilizado com título de crédito. Aqui no nosso exemplo, a gente está utilizando a nota promissória. Bom, agora, e se a parede que B pintou para A não ficou bem pintada? Tá tudo caindo, tá tudo descascando, tá uma desgraça, tá horrível, tá péssimo. E aí, B resolve executar A. B resolve executar A, porque ele diz: olha, venceu aqui a nota promissória, ela já é exigível, eu já posso ir lá e cobrar. Vou entrar com uma ação de execução. E o que eu vou colocar na ação de execução? Pintei a parede de A. Não, eu vou pegar o título que está corporificando aquela obrigação e vou instruir a execução. B pegou aquele título, foi instruir a execução, falou: me deve R$ 100, já venceu, não pagou, executa ele. E aí? O que eu posso fazer? Se o A recebe essa execução, está insatisfeito porque a parede está caindo, a parede está descascada, ele pode reclamar e dizer: B, não pago que está tudo caindo, está tudo péssimo, não vou pagar. Pode. Por que pode? Porque A e B figuraram naquela relação jurídica civil havida originalmente. Ou seja, B pintou a parede de A e realmente não fez um bom trabalho. Então, A pode opor a B as suas exceções pessoais e pode dizer: não vou pagar porque está péssimo, está horrível, está mal feito. Agora, vamos mudar um pouquinho o exemplo. Vamos supor que o B tenha endossado a nota promissória para o C, porque ele tinha também uma obrigação de pagar para com o C. E aí, quem executa a nota promissória não é o B, é o C. O C vai lá e executa a nota promissória. Quando A recebe essa execução, ele pode reclamar do serviço que B prestou para ele? Ele pode reclamar? Será que ele pode? Ele vai falar: primeiro, não conheço C, nunca vi C na minha vida, nunca fiz nada com ele, nunca contratei com ele, não vou pagar, não. Ele pode falar isso? Não pode. Tudo muda agora. Tudo muda por quê? Porque a gente está falando da autonomia da obrigação. Quando ele emitiu aquela nota promissória, quando ele sacou aquela nota promissória, ele passou a se obrigar para com o título. Se o título circulou e circulou para um terceiro que com ele nunca teve nenhuma relação, ele não pode opor a este terceiro as suas exceções pessoais. Ele terá que pagar. Não adianta ele dizer que nunca viu C, nunca vi C na vida, nunca fiz nada com C, não importa. C está segurando o título, ele ostenta a qualidade de credor, logo ele pode cobrar do A e não pode o A opor suas exceções pessoais. Por quê? Porque A e C não fizeram parte daquela relação jurídica obrigacional original. Ele não fez parte desta relação causal e o título ele é autônomo, ele corporifica aquela obrigação de pagar e, portanto, C pode sim cobrar de A. Ó,
E aqui está um resumo. O vício de qualquer uma das pessoas que figuram no título não se estende a outros obrigados. Quem, por qualquer efeito, se comprometeu ao pagamento do título, quando não poderia se comprometer, isso não estende a nulidade ou invalidade aos demais obrigados do título. Por exemplo, eu posso emitir uma nota promissória em favor de B, e B endossa o título para C. Mas vamos supor que B estivesse passando por uma incapacidade civil que lhe retirasse os poderes e a capacidade de fazer o endosso. Por acaso, o fato de B ter um problema de capacidade que afeta a sua capacidade civil de exercer atos da vida civil contamina o título? Não contamina. Mais uma vez, a autonomia do título está aí para defender o título. Título endossado para C continua tendo validade e ele poderá cobrar de A, independentemente de qualquer tipo de nulidade que possa ter comprometido a validade de algum dos obrigados nessa cadeia. Bom, e aqui, atenção para a diferença de circulação de contrato para a circulação de título de crédito. A circulação do contrato ele vai se dar via cessão de crédito e a circulação do título vai se dar via endosso. A gente vai fazer uma aulinha só para falar da diferença entre cessão civil e endosso. Vai dar para entender perfeitamente quais são as maiores diferenças e entender esse ato cambial tão importante como é o endosso. A autonomia do direito. Segundo tipo de autonomia que a gente vai ver. A autonomia do direito, ela nada mais é do que dizer que um título de crédito ele nasce para o credor e para o devedor uma relação autônoma em relação ao negócio jurídico que deu origem ao título. Ou seja, não importa qual é a relação causal que deu origem àquele título, ela vai conferir àquele título uma autonomia de direito. Bom, e aqui, nesse exemplo, A e B têm com eles uma causa, uma relação de prestação de serviços. De novo, o exemplo em que B pintou a parede para A. E aqui eles emitem um título de crédito para corporificar essa obrigação de pagamento decorrente desse título causal. Por que título causal? Quando eu digo título causal, e o melhor exemplo para título causal é a duplicata, que só pode ser emitida quando, em razão de uma prestação de serviço ou de fornecimento de um produto, eu quero dizer que aquele título tem uma causa, ele não é abstrato. A lei diz qual é o tipo de causa que pode dar origem àquele título. E aí, o título de crédito, ele vai substituir essa relação causal. Olha que perguntinha interessante. Se a gente colocou o A e o B, que fizeram parte desta relação, né? O B pintou uma parede para A e, em razão disso, o A emitiu um título para B para dizer que ele deve uma certa quantia para B. Quando ele emite esse título, ele substitui aquela relação inicial dos dois, em que B pintou a parede de A, pelo título? Resposta: depende. Vocês gostam de depende? Eu também não, mas eu vou explicar por que eu falei que depende. Depende porque a gente vai ver a que título esse título de crédito ele foi emitido. Foi emitido em caráter pró-soluto ou em caráter pró-solvendo. E aí vocês vão ver que essas palavrinhas, apesar de parecidas, elas são diferentes. Soluto significa novação, extinção da obrigação original. E o solvendo, ele vem de solvende, significa adimplemento, significa pagamento. Então, depende. Como é que foi que eu emiti aquele título? Eu emiti em caráter pró-soluto, querendo extinguir a obrigação originária, em que ocorre a novação, ou eu emiti esse título em caráter pró-solvendo,
que é como naturalmente os títulos se consideram emitidos. Se você não disse nada, se você se calou e emitiu um título, considerará-se que ele foi emitido em caráter pró-solvendo. Significa que ele vai funcionar como meio de pagamento, mas não vai extinguir a obrigação originária. E aqui, tomar uma água, peraí. É importante porque eu não sei se você já comprou uma casa, mas se você já comprou uma casa, por exemplo, um apartamento na planta, e está lá escrito na escritura que naquele ato está se pagando o sinal e que as demais parcelas serão emitidas, serão pagas por meio da emissão de notas promissórias emitidas em caráter pró-soluto. O que significa isso? Significa que se aquele empreendimento não sair do papel e tiver um problema, o que é bastante normal, ou atrasar, significa que aquelas notas promissórias estarão novando aquela obrigação original e aquele devedor, ele vai se obrigar para com o título, independentemente de o empreendimento ter ficado pronto ou não. E se as notas promissórias foram emitidas em caráter pró-solvendo, ou seja, como meio de pagamento, aquele adquirente e devedor das notas promissórias poderá reclamar e opor exceção. Não pago porque não entregou, não pago porque não ficou pronto, não pago porque atrasou. Ele pode opor suas exceções pessoais. Por quê? Porque ali não houve inovação da obrigação. Então, muito cuidado, porque as pessoas confundem muito pró-soluto e pró-solvendo, e isso pode fazer toda a diferença para alguém que está contratando algo tão grande como, por exemplo, um apartamento na planta. Bom, aqui está um resuminho que a gente acabou de falar. Se o título foi pró-solvendo, o devedor pode alegar algum vício na relação causal, geralmente uma relação contratual, para se esquivar da obrigação de pagamento, né, que foi consubstanciada no título. Se foi pró-solvendo, sim, pode. E se esse título já tivesse circulado e estivesse nas mãos de uma pessoa que não participou da relação causal? E aí? A resposta é não. Porque a autonomia do direito ela traz esses importantes efeitos. A obrigação do título ela é autônoma em relação à obrigação originária. Então, se as partes litigantes num processo judicial, por exemplo, forem as mesmas que figuraram na relação jurídica causal, ou seja, daquele contrato, ou daquele serviço, ou daquele produto, tem que ver qual foi a causa para que aquele título tenha sido emitido, pode-se opor argumentações nelas fundamentadas, ou seja, as partes podem reclamar de problemas havidos naquela relação. Agora, se as partes litigantes não forem as mesmas da relação causal, não pode. E aqui, ó, a resposta está aqui resumida: inoponibilidade de exceções pessoais, porque o título ele fica autônomo e quem se obriga, um título de crédito, se obriga para com o título. Então, caso o título circule e ele seja transferido a um terceiro, que não é o devedor, para um terceiro, não pode o devedor originário, né, que não teve nenhuma relação civil com aquele que está portando o título, argumentar nenhuma exceção fundada na causa que originou o título. Então, se eu sou o C que está com o título na mão e eu não tenho nada a ver com a confusão da parede, da tinta que está descascando, eu vou receber. Por quê? Porque não pode ser oposto a mim nenhum tipo de exceção pessoal. Bom, olha que perguntinha boa. Para o devedor, pensando estrategicamente agora, é melhor ser devedor de um título em caráter pró-solvendo ou pró-soluto? Presta atenção na pergunta. Para quem está devendo, quem vai pagar, pensando estrategicamente, é melhor eu ser devedor de um título em caráter
pró-solvendo ou pró-soluto? É óbvio que é melhor eu ser devedor de um título emitido em caráter pró-solvendo, porque significa que eu vou poder opor as minhas exceções, eu vou poder reclamar se eu tiver tido um problema naquela relação original. Agora, pró-solvendo, tá aqui a resposta que eu dei antes, me desculpem, mas é preciso gravar a diferença entre o pró-soluto e o pró-solvendo. Bom, então, essa autonomia do título, em resumo, ela vai dizer o quê? Significa que o título é suficiente para presumir o direito de crédito de alguém. Então, quando você está portando um título de crédito, você normalmente não tem que se preocupar com a relação que deu origem àquele crédito. O próprio CPC, ele considera o título de crédito como um título executivo, ou seja, ele ostenta a capacidade de já chegar no patrimônio do devedor fazendo atos expropriatórios. Você me deve, está aqui meu título de crédito, literal, perfeito, estampado, todas as obrigações, e eu vou executar ele. Os títulos de crédito, então, eles estão sempre dotados de liquidez e certeza. E a gente vai ver essas características nos exemplos e nos exercícios que a gente vai fazer nas próximas aulas. Bom, outra característica que também é decorrente da autonomia do título é a forma com que se transfere esse título. E a gente já falou disso um pouquinho antes, quando a gente falou sobre endosso, que é a forma de circulação e de transferência de um título de crédito, diferente da cessão civil, que é a forma de transferência e circulação de um contrato. A cessão civil, ele é um ato que é derivativo, né? Ou seja, ela deriva do contrato e ela vai carregar com ela todas as obrigações, suspensões, estipulações, inclusive os problemas que aquele contrato tem. O endosso não. Ele é um ato unilateral, originário. Ele transfere o título e o título vai sem nenhum problema do que aconteceu nessas relações anteriores que o originaram. Ele vai ostentar sozinho o poder de obrigar o devedor a pagar por ele. Então, quem segura o título na qualidade de credor pode correr atrás do devedor, porque aquele título ele é forte, ele é literal, ele é certo, ele é exigível. Se já tiver vencido, a gente vai ver isso também nas próximas aulas, mas ele esgota as discussões. Por quê? Porque nele já vão estar estampadas todas as obrigações que ele está ostentando. Bom, aqui, vamos lá. Vamos para a última característica, que é o formalismo. E eu falei um pouquinho sobre isso quando a gente começou a falar sobre título típico e atípico. Quando a gente está falando de título de crédito, não vamos ver exemplo de título atípico. Simplesmente porque é muito raro você ver no dia a dia um título atípico. O que é um título atípico? É um título que a parte abre lá o Código Civil, vê quais são os requisitos que o Código Civil está dando para chamar um determinado documento de título de crédito. Normalmente, as pessoas gostam de usar um título nominado, que está tipificado numa lei, uma nota promissória, uma duplicata, um cheque, uma cédula, uma letra de câmbio, que já é mais raro um pouquinho. A gente vai ver que as pessoas gostam muito mais de duplicata do que de letra de câmbio, tem uma razão histórica para isso. Mas o formalismo é uma característica intrínseca ao título de crédito, porque é a lei que vai determinar quais são os requisitos de forma para a configuração de um título de crédito. Para cada título de crédito, você vai ter um pressuposto, um requisito específico que tem que ser atendido de acordo com aquela lei. Então, os documentos que faltem, que estejam ausentes esses requisitos, eles descaracterizam a sua qualidade de título de crédito e pode servir como meio de prova, né? Pode servir para você instruir uma ação monitória, por exemplo, mas não uma execução, né? Se você quiser dizer que aquele título é execuível porque é um título de crédito, ele vai ter que preencher todos os requisitos legais para isto. E aí tá o formalismo. Bom,
Para encerrar, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas questões da OAB, mas eu vou separar essas questões em outro vídeo para que a gente possa discutir cada uma das opções, ver qual está certa e quais são as erradas e por que estão erradas. Espero que vocês gostem e sigam a página @cursoped ou, para tirar dúvidas, também podem me procurar no meu perfil pessoal, @profa Thalita Almeida. Muito bom estar com vocês e até a próxima.